S-Log. Se você não usa porque não conhece ou mesmo porque tem medo de expor de forma inadequada, nesse vídeo eu irei te mostrar algumas dicas e truques que irão descomplicar de uma vez por todas e assim você vai explorar o potencial máximo da sua câmera. Quer saber mais? Não sai do vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Solon Rodrigues, filmmaker, e semanalmente trago dicas sobre o universo do audiovisual. Hoje nós iremos conversar sobre curvas log, mais especificamente S-Log3, que é a curva log que eu mais utilizo aqui no canal em boa parte das minhas produções com os meus clientes. Mas antes de adentrarmos propriamente dito ao que seria uma curva log, nós temos que entender alguns conceitos básicos e eu vou passar de forma muito geral. Posso até gravar um vídeo sobre cada um deles posteriormente, mas agora, para não ficar muito extenso, eu vou me ater apenas a introdução sobre eles, tá? Um deles é REC 709, que é um espaço de cor que foi criado nos anos 90, lá no início, 1990, quando o mundo começou a transmitir imagens em HD, ou seja, High Definition, que é a resolução de 1280 por 720. Muitas das câmeras, inclusive, ainda têm essa resolução. E o REC 709 nada mais é do que um recorte, ou seja, uma quantidade limitada de cores dentro de uma gama maior, que é a gama em que o olho humano consegue enxergar. Tem aqui o gráfico para vocês verem. O olho humano consegue enxergar X número de combinações de RGB. Passando de um lado vai ter os ultravioletas, que o olho não enxerga, e do outro nós temos os infravermelhos, que também o olho humano não consegue enxergar. De acordo com esse gráfico, se você for ver o REC 709, é um recorte realmente muito pequeno. Haja vista que naquela época, em 1990, as limitações técnicas levaram a fazer essa escolha desse número limitado de reproduções de cores, que no caso são 256 tons de RGB, se eu não me engano. Posso confirmar essa informação depois. Dito isso, todas as câmeras que foram produzidas, as câmeras digitais que temos até hoje, elas trabalham ainda e baseiam-se no REC 709. Por mais que você grave um baita clipe com uma resolução muito grande, com a densidade de informações muito grande, você vai ter que trabalhar na pós-produção de forma a que você vai enquadrar isso num espaço de cor chamado REC 709. Quando você grava com muita qualidade, você pode se dar o luxo de perder muito dessa qualidade nas compressões que as exportações e as postagens faz, e mesmo assim você ainda vai ter muita qualidade lá na ponta, tá? Dito isso, as câmeras de entrada e até as câmeras mais sofisticadas, todas elas têm um perfil lá instalado que é o REC 709. Só que é óbvio que a tecnologia foi evoluindo, os monitores foram ficando melhores, os sensores foram ficando melhores e o REC 709 passou a ser um fator limitante. Em contrapartida a essa limitação, existem três recursos, que é o perfil flat, a curva log ou perfil log e, obviamente, para câmeras muito mais sofisticadas, o RAW, que são os arquivos brutos. As câmeras que não têm capacidade de processamento suficiente para ter uma curva log, você ainda pode enganar minimamente usando um perfil flat, que é o caso do CineStyle para Canon. Tem até outros para outras marcas, mas eu não vou lembrar aqui, não vou citar. Que nada mais é do que uma simulação do que seria uma curva log. É um perfil que quando você instala na câmera, você vai ver as cores menos saturadas, menos contrastadas, mas ainda assim é uma simulação de curva log, porque aquela câmera em específico não tem capacidade de processar uma curva log, beleza? A curva log nada mais é do que você pegar toda a informação de luminância e achatar no meio do gráfico, como vocês estão vendo aqui. E o que é que eu ganho com isso? Eu preservo simplesmente as informações que estão em degradê das baixas e das altas luzes, comprimindo todas elas. Isso vai resultar naquela imagem lavada como a gente bem conhece. Que inclusive você que tem câmera Sony e está gravando em log, vendo aquela imagem lavada ali no seu monitor, você está comendo bola, porque apesar de não existir um LUT no display que você já corrija para REC 709, existe um recurso aí na sua câmera que eu vou te mostrar daqui a pouco, que você consegue representar já em REC 709 quando você está gravando em S-Log. Espera aí que eu vou te mostrar, não sai daí. Mas beleza, toda essa luta que a gente faz para gravar em log e depois converter em REC 709, você pode me perguntar, mas por que eu já não gravo em REC 709 direto? Pois bem, quando você já grava em REC 709, a capacidade de leitura desse espaço de cor é infinitamente limitada se comparada a log e ainda mais se comparada a RAW, que é o que a gente vai falar mais adiante. Então, ao passo que eu comprimo essas informações de luminância e saturação, eu consigo simplesmente esticá-los novamente, na pós, de forma que eu vou ter a preservação de muito mais cores e degradês. Essa é a grande lógica, eu vou te mostrar que realmente isso acontece, beleza?
Uma outra característica diretamente ligada à exposição em curva log é que você tem que expor um pouco para a direita. O que significa isso? Então, vendo esse gráfico aqui, é um histograma, mas também se aplica ao seu fotômetro, que é essa coisinha que fica aí embaixo, que vai de -3 a +3, onde a melhor exposição seria quando o fotômetro está zerado. Em curvas log, entende-se e existe um consenso geral em que você sempre tem que superexpor. Quanto vai ser essa superexposição? Isso vai depender da curva que você está usando, como eu bem disse. Tem a S-Log, tem a V-Log, tem a C-Log e tem outras. Então você vai ter que experimentar a sua câmera, a curva que você está usando para chegar nessa média. No caso da S-Log3, há quem diga que é 1.5, há quem diga que é 1.7. Eu, particularmente, geralmente exponho de 1.5 a 2, mais 2. E geralmente tenho ótimos resultados. E como eu bem disse, mais na frente eu vou te mostrar algumas manhas, alguns truques que vai te fazer não errar na hora de fazer essa exposição. Mas agora vamos falar um pouco de RAW. RAW, na verdade, é um arquivo bruto, como o próprio nome em inglês já diz, é cru. O RAW, ele não é um log, porém, o RAW também grava em curva log, que é exatamente achatar o máximo possível as informações que estão sendo captadas para você simplesmente descomprimi-las na pós e assim você ter uns degradês mais lindos e impressionantes com muita densidade. Agora vamos dar um foco no que de fato é importante aqui nesse vídeo, que é como expor na câmera Sony A7 IV. Pois bem, a primeira configuração que eu aconselho vocês a fazerem é exatamente configurar o monitor para você conseguir visualizar como se estivesse em REC 709, mesmo você gravando em log. Como vocês estão vendo aqui, está bem lavado, né? Apesar de que está com Focus Peak, vou desligar aqui. O visor está bem lavado. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no menu. Você vai descer no último menu, que é essa pastinha amarela, e você vai vir na opção Display Option e aqui em Gamma Display Assist. Você vai entrar e ativar. Vamos dar uma olhada como ficou já? Beleza, já estamos vendo aqui muito próximo do que seria o REC 709. Mas tem uma outra configuração aqui que é necessário que vocês façam ainda. Vamos botar lá no menu. E aqui, ó, Gamma Display Assistant Type, você vai deixar em automático. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que eu saia de S-Log3 e vá para outro perfil que já esteja em REC 709, ele não vai ainda assim colocar mais informações de gama, o que daria aquele efeito de HDR, ok? Agora tem uma outra configuração que é fundamental que vocês façam, que é com relação ao fotômetro. Você vai vir aqui mais uma vez no menu, vamos sair aqui e vamos vir aqui nesse menu de exposição, que é esse magenta, tá? Você vai entrar nele e vir aqui na opção Metering. Você vai entrar nessa primeira opção Metering Mode, você vai descer e colocar Spot Large. Aqui ele vai ter, ó, Standard e Large. Você vai deixar Large mesmo, tá? Que ele vai pegar uma área um pouco maior para fazer essa fotometria. E vamos ver lá agora como fica, ó. Não sei se dá para vocês perceberem, mas tem um círculo preto aqui, ó. Tem o quadradinho vermelho, que é a questão do foco, e tem agora um círculo preto em volta dele. Deixa eu ver se dá para ver melhor. Ó, aqui dá para ver melhor. Tem um círculo preto em volta dele que se refere à fotometria. Mas aí que tá, ele ficou fixo aqui no meio, né? E às vezes eu vou querer focar numa coisa que não necessariamente vai estar no centro do meu display. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar mais uma vez aqui no menu. Aqui onde tem o Spot Metering Point, você vai entrar nele e ao invés de centro, você vai linkar com o ponto de foco. Beleza? Olha o que acontece agora, ó. Se eu navego com o ponto de foco, naturalmente ele vai acompanhar. E tá vendo que muda aqui a exposição, onde tá aqui o +2 piscando, ó. Se eu coloco aqui numa parte mais preta da imagem, ó, tá vendo que ele vai fotometrando exatamente no ponto que a gente precisa para fazer a fotometria, o que é extremamente importante quando se trata também de curva log, porque você vai ter que sempre fazer opções, né? Caso você esteja num ambiente muito contrastado, você vai priorizar a exposição do assunto da sua cena e não o quadro como um todo. Então isso é uma outra configuração que não pode deixar de fazer. Uma outra configuração ou um outro recurso que eu acho bastante importante na exposição são as zebras. Eu sei que muita gente não gosta, às vezes até porque não entende ou porque realmente o monitor fica muito poluído quando você põe as zebras. Mas deixa eu te contar uma coisa, quanto mais recursos você tiver para conferir se essa exposição
estará de acordo com o que você deseja, melhor. É bem verdade que com o tempo você vai pegando a base e só lendo o fotômetro você já vai saber que está no lugar. Ou seja, vai chegar um momento que vai ficar automático. Mas até esse momento chegar, se vocês puderem aprender a lidar com os vários recursos de exposição que nós temos, eu aconselho vocês usarem. Eu tenho a zebra configurável aqui no meu menu FN, mas vamos pelo menu para ficar mais fácil para vocês. Ainda assim, vai ser no menu de exposição, né? Exposure and Color. Você vai entrar aqui e vir na opção 6, que é Zebra Display. Você vai ativar a zebra e agora você vai em configuração. Nós temos várias aqui, ó, de 70%, 75%, 80%, 85%, 90% até 100 mais. Vamos aqui nesse segundo e é exatamente essa opção do Lower Limit, 65 mais. 65 mais é um entendimento que se chegou que quando você está expondo uma pessoa, né, expondo uma cena para uma pessoa que está em quadro, quando a zebra de 65 mais começa a aparecer na pele da pessoa, é porque a exposição está correta para aquela pele. É óbvio que isso vai variar de pele para pele, porque no mundo existem pessoas de vários tons de pele. E aí tem uma outra coisa que é importantíssimo falar sobre ISO. Vocês lembram que lá no início do vídeo eu falei que através do S-Log3 você conseguiria usar o potencial máximo da sua câmera? Isso quer dizer o quê? Que através do S-Log é possível você explorar os 12 ou 13 stops Dynamic Range, eu não sei exatamente qual é o número exato agora. E para que você consiga isso ainda existe uma condição, é você estar na faixa de ISO que é nativo para aquela curva. Eu vou te mostrar um truque aqui agora para isso. Vou diminuir o ISO aqui, tá? Vocês estão vendo que aqui onde está o 200 tem um tracinho em cima e um embaixo? Pois bem, quando eu giro o dial e vou aumentando aqui o ISO, o primeiro número em que some os dois traços é o ISO ideal para aquele perfil, ou seja, ISO 800. Não existe outra opção para você extrair o máximo da câmera. Eu sei que quem trabalha com guerrilha, quem trabalha com evento, com casamento, nem sempre vai ter tempo de estar fazendo essa exposição o tempo todo. Realmente o S-Log ele ainda confunde muitas pessoas, até porque no S-Log você não expõe com o fotômetro zerado. Se você fizer isso, você vai estar correndo sérios riscos de estar imprimindo um monte de grão na sua imagem. Gravar em log pressupõe superexpor sua imagem. Mas quanto seria essa superexposição? Pois bem, há quem diga que varia de mais 1 a mais 2. Eu particularmente uso entre mais 1.5 até mais 2 e geralmente isso me dá resultados incríveis. No início talvez você pode até sentir dificuldades, mas vai chegar um momento que você vai bater o olho ali na tela e você já vai saber que a exposição está correta. Isso se aplica a qualquer perfil. Se você está usando um perfil só a vida toda e decide usar um outro perfil diferente, você vai ter que entender como é que ele funciona, como é que ele se comporta para não ter surpresas desagradáveis na ilha de edição. Agora nós vamos fazer alguns testes práticos de exposição, que é para vocês verem como isso funciona, tá? Agora, se tratando propriamente dito de exposição, eu vou mostrar aqui para vocês alguns cenários em que eu fiz essa exposição. A primeira delas, como vocês estão vendo aqui, foi feita em Rec 709 já, no PP Off, né? Já estão vendo que saturação e contraste já estão no lugar ok. Eu vou habilitar aqui a foto da tela, ó. Foi gravado em 1/50, f5 de diafragma, fotômetro zerado, ISO 800 em 422 10 bits em 24 quadros por segundo em 4K. Vamos aqui agora na aba de Color e como vocês podem ver, olha só os scopes aqui, o Powerade como tá mostrando, ó, completamente clipado aqui em cima. Eu vou dar um reset aqui porque eu já mexi. Bateu lá em cima e aqui embaixo tá bem no limite também, né? Então o que é que eu poderia fazer aqui? Baixar um pouquinho os highlights, porém o que tá perdido, tá perdido. Aqui a janela não volta mais. Toda a iluminação veio da janela, né? Mesmo o fotômetro zerado não tem o que fazer. É escolher o que você vai expor, se é a boneca ou tudo, e perder parte das informações. Aqui nesse segundo cenário, vou voltar aqui na aba de Edit, ó, segundo cenário, eu fiz a fotometria em mais 0.07, né? As demais configurações são idênticas com exceção do diafragma, que aqui tá 3.5 para eu manter o ISO em 800, tá? Então isso aqui tá em S-Log3, tá? Vamos lá na aba de Color. Como vocês podem ver aqui, a imagem tá bem lavada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler os scopes, né? Ver aqui o Powerade. Apesar de
Como vocês podem ver, tá tudo condensado aqui no centro, né, do gráfico. Eu posso voltar para Rec 709 de várias formas, mas eu vou usar a mais comum, que é você vir aqui e colocar o LUT de conversão, ó, slog3 para sgamut cine 3 Rec 709. Uma vez que eu coloco aqui, ele já vai trazer mais ou menos para o lugar que deveria, né, saturação e contraste. E aí eu venho aqui baixando os highlights, né, ó, vou baixando, subindo aqui um pouco os blacks, não precisa que ele fique tocando ali embaixo. Percebam que aqui ele começa a se mexer e descola, né? Não tem nem informação perdida nas baixas. Aqui nas altas, ó, ele praticamente traz tudo, né? Então, como vocês podem ver, ó, a informação da janela voltou praticamente toda aqui, ó. Ó, se eu descer aqui mais um pouco, ela vem mesmo, ó. Vem tudo lá, tá tudo preservado, ó. Isso em 0.7 stop a mais. Mas eu não vou trazer tudo, né? Eu vou deixar mais ou menos aqui. Até porque nessa região aqui, de fato, tem um prédio branco, né? Não é só vegetação. E é isso. Posso aumentar um pouco o contraste. Tal, botar um pouco de saturação aqui para 60. E estaria... né, com todas as informações. A exposição é diferente porque são curvas diferentes, né? Mas eu tenho agora aqui todas as informações praticamente da minha imagem. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Esse daqui eu coloquei mais um stop, né? É o terceiro clipe aqui, ó. Vou mais uma vez trazer a curva de correção. Percebam que aqui estourou bem na janela, né? Vamos ver se a gente recupera isso. Vou descer aqui os highlights, né? Vou descendo, descendo, descendo e vou lá. A única parte que efetivamente continua estourada, né? É porque realmente aqui tem um prédio, né? É um prédio branco, mas se fosse vegetação, certamente estaria salvo também, ok? Poderia subir um pouco das médias aqui, ó. Poderia até descer um pouco dos blacks para dar mais contraste. Subir um pouco mais as médias, mas percebam que as informações estão salvas. Diferentemente do que foi gravado em Rec 709, né? Que não há o que você faça para trazer essas informações de volta. Vamos agora para o quarto exemplo. Esse daqui está mais 1.3, ou seja, aqui está 1, aqui está mais 1.3. Vou desabilitar, vou vir aqui, mais uma vez colocar a curva de Rec 709 e vou vir basicamente aqui criar um node, né? Botão direito, node, e vir aqui nos highlights. Vou baixando os highlights, ó. Vou ir lá, praticamente as informações voltaram, né? Vou abrir aqui um pouco as médias e baixar um pouco. E temos a nossa imagem completamente exposta aqui. Eu poderia, obviamente, a partir daqui começar a fazer color grade, né? Colocando mais elementos. Mas vamos lá para a última exposição, que foi aqui, ó, 1.7 a mais, ó. 1.7 a mais também com ISO 800, beleza? Vou desabilitar e vamos ver como ela se comporta lá. Vou colocar mais uma vez a curva de Rec. Foi lá, praticamente tem o aspecto de estourado. Vou criar aqui mais um node, botão direito. Isso eu estou fazendo aqui no DaVinci, pessoal, mas vocês podem fazer em qualquer software que vocês editam, tá? E vou baixar aqui os highlights, ó. Olha só. Em 1.7 aqui já seria exagerado. Além do prédio que existe aqui, tem mais informações que ele perdeu e não dá para recuperar. Por isso que eu digo, existe a média do 1.5 a mais em termos de stop, que você vai marcar no seu fotômetro para você ter uma exposição ok. Porém, você vai ter que sentir, você vai ter que testar muito em casa para você começar a usar no seu dia a dia de forma mais automatizada, né? 1.7 aqui já estourou, né? Passou do que deveria. Então, ó, ótimos resultados. Com 1.3 eu tenho, com 1.0 eu tenho. E com 0.7 eu tenho. Inclusive, ó, clicando aqui, ó, praticamente você não vê muita diferença. Ó. Eu consigo realmente trazer tudo de volta. Beleza? Vamos agora para um teste de zebra. Pois bem, nesse exemplo aqui, ó, eu fiz uma exposição aqui usando a zebra, tá? Como vocês podem ver aqui a tela da câmera, eu estou mantendo aqui as configurações muito parecidas. E estou chegando no ISO base aqui, ó, vou subindo. Vou aumentando aqui, ó, até chegar no ISO 800, tá? Uma vez que eu cheguei no ISO 800, vocês percebam que ele tá variando entre 1.7, aqui, ó, e 2. Quando eu reclino a cabeça completamente, o 2 fica piscando.
Quando o fotômetro tá piscando é porque realmente ele já está além do +2, tá? Então eu vou fazendo aqui, ó, as adequações até que o 2 fica parado. Mas percebam, ó, que aqui, ó, em 1.7 a zebra começa a aparecer no meu rosto, ó. Entre 1.7 e 2 a zebra começa a aparecer, tá? Isso quer dizer o quê? Que a minha pele já está no tom certo de exposição. E para isso, tá aqui o take que eu gravei lá, né? Com 1.7, entre 1.7 e mais 2, né? Mais 1.7 mais 2. Nossa, tá até bagunça aqui atrás, ó. Beleza, então vamos lá, ó. Todo o gráfico tá comprimido aqui no meio, isso é ótimo. Não tem nada nos highlights também, não tem nada nos shadows. É óbvio também que eu estou aqui, tô lateralmente à janela, não tem nada aqui no fundo que pudesse estourar. Então a primeira coisa é botar a curva no lugar. E percebam que ainda assim, eu colocando em Rec 709, ó, ainda tenho margem pra caramba aqui para eu trabalhar, ó. Ó, posso subir os highlights aqui, posso descer os shadows. É óbvio que não é toda situação que você vai esticar esse gráfico aqui ao máximo, né? Às vezes você vai chegar simplesmente aqui no... Como vocês estão vendo, varia de 0 a 1023, né? Chegando aqui no 900 e aqui no 128 já vai estar lindo, tá? Então vou baixar aqui um pouco os highlights novamente, colocar em tela cheia para vocês verem. E percebam que já tá, ó, tudo bem exposto aqui, bonitinho, a pele preservada. Então, zebra é isso, pessoal. Começou a aparecer no rosto a zebra em 65, do jeito que eu te ensinei a configurar mais atrás, você já sabe que tá no lugar. Fazendo isso, não tem erro, pessoal. Depois disso tudo que eu falei aqui, se você achar que ainda ficou alguma dúvida ou que eu não fui claro em um momento ou outro, não esquece de comentar aqui embaixo, aqui é o espaço onde você vai realmente ser atendido. Não existe ninguém que me perguntou nada aqui até hoje que eu não tenha respondido. E tem muita gente que inclusive me escreve lá no Instagram, às vezes até no WhatsApp já chegou perguntas lá. E sempre que é possível, dentro daquela correria, eu não deixo de responder. Se você acha que esse vídeo vale o seu like, se você acha que o conteúdo desse canal é relevante o suficiente, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, porque toda semana eu tento trazer vídeos novos, ó, tô suando aqui, ó. E se você quer aprender um pouco mais sobre edição, sobre DaVinci Resolve, vou deixar um vídeo aqui no final, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse sentido. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez até aqui e até mais.